Olá, boa noite, sejam bem-vindos à live de hoje. Esperando o Maurício entrar, esperando a galera chegar, né? O pessoal vai chegando aí, vai se acomodando. Quem quiser pegar uma pipoquinha, uma água, que hoje o tema vai ser super interessante. Boa noite, dona Arlinda, tudo bem? Aí, mestre chegando. Vamos lá, para mais uma live. Esperando o Maurício entrar. Vamos para ele. Tudo bem, dona Arlinda e a senhora? Esperando o Maurício entrar também. Aqui, já mandei a solicitação. Vamos ver se ele consegue entrar. Pronto, mandei de novo. Boa noite, Lu, tudo bem? Ah, agora foi. Tá indo agora. Agora foi. Apareceu, o Maurício não pode participar. Eu falei assim, como assim ele não pode participar? Dia da É, eu... mentira. Ah, é o dia da Quase foi a mentira. pegadinha. É uma É, pegadinha, né? mentira que isso estava. Deu uma travada aqui na primeira vez, fechou tudo. Eu falei, "Ih, Ih, é o campo que está aberto ainda, né? Dia da mentira, tá para pegar uma, né? Pregar uma peça, né? sim, quem nunca? Quem nunca pregou uma peça de 1º de abril? Né, mestre? Mas hoje não é esse o intuito, não, né? Não- Não, eu acho que não, né? Vamos falar de me- verdades, Mesmo porque a própria constelação já traz muito disso. De como né? a A gente tem verdade que, ajuda, alivia, liberta. né? As mentiras dão aquela travadinha, trazem aquele peso. Bom, só traz confusão, né? Essa é a verdade. Também. Mentira só traz confusão. Então a gente deixa hoje o dia da mentira de lado, né? E agora boa noite oficial. Já temos 5 pessoas na live. Boa Sejam todos noite. bem-vindos. Vamos se apresentar então, como todo começo de live, né? Sim, como as duas primeiras eu comecei, essa começa você. Dessa vez a câmera tá ajustada, Tá tudo travadinho, certinho aí. tá? Não caiu a internet. Bom, meu nome é Priscila, o pessoal costuma me chamar de Pri, sou terapeuta integrativa, então para você que tá aí pode me chamar de Pri, que acho que é muito melhor, se estreita relacionamento. Sou facilitadora em constelação sistêmica familiar. Nem sei o que mais que eu posso falar. Bom, ultimamente eu só trabalho com o Maurício. O Maurício que me levou para esse meio do mundo da constelação, abriu as portas para mim. Gosto sempre de enfatizar isso. Muito obrigado. Por isso que eu chamo ele de mestre também, apesar dele me sentir agora acho que mais confortável, né? Já acostumou. Vai tranquilo, vai tranquilo. Mas que para mim eu vejo ele como uma referência mesmo, como profissional, né? Então não é à toa que a gente se juntou aqui para fazer o Conviver a Dois, ampliando para outros tipos de trabalho também, que a gente vai falar depois sobre isso. E eu Exato. passo bastão. Obrigado, obrigado, Priscila. Bom, eu sou o Maurício, facilitador em constelação familiar, e tenho até uma, como eu comentei nos outros vídeos, né? A minha chegada na constelação
o meu encontro na constelação foi em cima do autoconhecimento, né? Passava ali por terapias, sempre fui um curioso nisso. Cheguei até a fazer alguns estudos, cursar psicologia por um tempo, mas essa questão da mente, do inconsciente, sempre me chamou muita atenção, né? E por questões de escolhas do destino, eu acabei seguindo até uma outra linha, né? Então, tenho todo o meu trabalho, a minha formação, pouco mais aí de 25 anos, no segmento de automação e tecnologia. Mas o que é tudo a ver, né? O pessoal fala, nossa, o que esse cara está fazendo aí? Mas as dores que eu acabei olhando pela constelação foram tão gratificantes, sabe? Me trouxeram tanta clareza na forma que isso veio, que eu entendi que eu não podia deixar isso só comigo, sabe? Foi quando eu comecei ali a estudar mais a respeito, buscar me aprofundar no autoconhecimento e na constelação de forma específica, até perceber que eu já estava fazendo uma série de movimentos com a constelação, facilitando a constelação, né, conduzindo diversos deu uma travadinha, não sei se foi aí ou aqui. Foi você? Fui eu. Então tá. Boa noite, tia. Boa Vou chamar de noite. tia, tá? Você vai arrumar confusão, Priscila. Boa Ai. noite, tia. Bom, mas Mas, é isso. pode falar. E aí, dentro desse olhar sistêmico da constelação, eu entendi que isso pode ajudar tanta gente e de um aspecto bem amplo, né? Porque o conceito da sistêmica, da constelação, é algo muito diferente do que a gente está acostumado a lidar no dia a dia. E às vezes esses comportamentos, esse movimento que a gente tinha anterior eram alguns movimentos que nos levavam a problemas de relacionamento, dores e até doenças. E aí hoje a gente consegue levar isso de uma forma mais leve. Com certeza. E aí, até baseado nessa busca que o Maurício trouxe, e que ele até trouxe, né? Isso não poderia ficar só comigo. É que um dos nossos projetos é o Conviver a Dois, que é falar sobre relacionamento, mas também olhando para as bases da constelação, né? Porque justamente é o que Bert Hellinger traz. Tudo que a gente vive hoje, ele iniciou lá atrás, nas nossas bases, na família de origem, por exemplo, com os ancestrais e entre outras coisas. E quantos comportamentos a gente percebe que são repetitivos nas famílias, no sistema, né? E uma frase que é muito comum, que é o tema da live de hoje, né? Metades da laranja. Porque a gente vai puxando os ganchos, tá vendo? Vamos aprendendo. Exato. E quem será que nunca procurou a sua metade da laranja? Né? Até embalado por uma canção aí que eu sei que é mais antiga, mas um pouco mais recente. Alma gêmea. E isso, acho que é numa novela, né? Acabou voltando aí a ganhar força. Mas quem nunca buscou essa metade da laranja? Que a gente vai começar a falar sobre essas frases a partir da live de hoje, né? Então é um tema aí que vai sim durar algumas lives para a gente falar sobre essa questão das metades, né? E de algumas outras conotações que tem aí, até mesmo dentro dessa música vai nos ajudar muito, porque ali tem algumas coisas, alguns termos que ele traz, que é muito comum e que a gente sabe que começou lá atrás, não começou aqui, não foi hoje.
Não foi a gente que inventou esse termo. Coincidentemente na sequência ainda, né? Metades da laranja e depois alma gêmea, ele fala. Alma gêmea. Uhum. Pois é. E aí, mesmo dentro do próprio trecho, né? As metades da laranja, ele fala dois amantes, dois irmãos. Imagina como é se relacionar com um irmão amorosamente. Uma boa pergunta, né? Uma boa polêmica aí, né, já. Sim. O quão leve será que fica, né? Levar esse olhar desse tipo de comparação com os relacionamentos. Óbvio que a gente busca se relacionar da melhor forma, seja com o irmão, seja com um parceiro, com uma parceira, mas são relacionamentos distintos. E às vezes a gente, até por essas frases e afins, o pessoal começa a misturar e adotar até algumas posturas em cima de frases mais repetitivas, né? Sim. A gente vê a gente vai voltar um pouquinho até, vou voltar um pouquinho até na live anterior que a gente falou de independência e dependência. Então, primeiro, se você não assistiu, né, termina de assistir essa live, volta lá e assiste a anterior, que eu acho que é importante. Já tô pegando as manhas, já tá achando que. A Então, gente mas vai termina aprendendo. essa, fica aqui com a gente, fica primeiro aqui com a gente, termina essa, depois você vai lá e assiste a outra. Mas que a gente fala muito da independência e da dependência, e aí a gente vai pegar um gancho para a questão da metade. Toda metade, ela tem. Pensa numa laranja. Você corta a laranja, corta lá no meio, lá, não importa como você vai cortar ela. Ela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais você vai conseguir colar. Por mais certinho que você seja, por mais cirúrgico que seja o corte, sai o líquido ali, não sai? Então já se Você perde já, alguma coisa. já perdeu, exato. Você já perdeu alguma coisa. Então, será que realmente buscar uma metade é interessante? Eu vou até trazer um outro exemplo, né, em cima disso que você trouxe, mas uma outra forma de ilustrar. Imagina isso daqui, pode ter a referência como laranja, né, algo mais redondinho, não tão redondinho assim. Minha mãe é mais gordinha, mas nem tanto. Mas imagina isso daqui sendo uma relação, ok? Agora vamos imaginar, a gente sabe que por melhor que sejam as condições, as situações, nada é eterno. Então vai ter um momento que vai separar, correto? Sim. Agora, olha como é mais dolorido, trabalhoso, separar uma parte da outra. E quando eu separo, eu não tenho impressão de dois inteiros, são duas metades. Teve dor nessa separação, teve uma condição meio que dependente, um muito preso ainda ao outro. Né? Agora vamos imaginar a mesma situação de uma relação ilustrada nas mãos, dessa forma, aonde há a independência e a dependência das ações. É possível seguir de forma independente no que tange ao relacionamento, que às vezes vai ter uma ação mais independente, e quando tá junto, tá aqui junto, ó, seguindo o mesmo movimento. E se por um acaso essa união um dia terminar, continuam tendo a aparência das duas mãos inteiras, e não aquela distorcida meio pela metade. Isso faz sentido aí para vocês? A galera pode ir interagindo com a gente aí, pode ir falando se faz sentido, se não faz, se tiver alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. E baseado até nisso que você está trazendo, uma queixa que a gente recebe bastante, que são nos relacionamentos que, com o passar do tempo, vão ficando desgastados, né? É quem eu sou nessa relação, né? Quem sou eu? E isso é proveniente dessa busca da metade. Então, assim, eu só consigo fazer algo se eu tiver a minha metade ali, né? Então, se você pegar o meio ali, vai espremer a laranja. Eu vi aquela frase, eu mandei uma frase para ele essa semana, eu coloquei só um trechinho, né?
Mas eu achei muito interessante, porque quem gosta de metade da laranja é o espremedor, né? Eu achei essa o máximo. Porque para você espremer, até foi isso que me fez refletir nessa questão do sumo, quando você corta e você perde um pedaço, né? É essa coisa de você perder a sua identidade, de você não saber mais quem você é. Então, você pergunta para as pessoas, quantas vezes a gente recebe, tem as nossas situações, claro, mas eu acho que para tentar sair um pouquinho da gente e ir para terceiros, quando você pergunta para a pessoa, que cor você mais gosta? E a pessoa fala, não sei. O que você gosta de comer? Ah, não sei. Porque sempre é o outro, né? Eu sempre preciso da opinião do outro para, no mínimo, me sugerir alguma coisa. Então, as metades fazem esse processo, em que você não consegue ser individual e inteiro, né? Eu sempre preciso da opinião do outro. A gente está trazendo isso muito forte nos relacionamentos amorosos, porque é um termo, né, que se usa muito dentro das relações amorosas. Ah, é a metade da laranja, né, a alma gêmea, a tampa da panela, entre outras tantas que a gente tem aí de termos, mas sempre na necessidade de alguém completar você, como se você não pudesse ser autossuficiente. E não é autossuficiente no lado negativo, tá, gente? Mas é do fato não ser inteiro, de não ter a sua total identidade e compreensão. Né? E bacana, a Luciana está comentando que fez sentido. Legal, Luciana, que você, com essa fala, você conseguiu um olhar diferente, né? Para esses exemplos, para essa questão. E o que a gente busca aqui é isso, são esses olhares diferentes para gerar comportamentos diferentes e que esses comportamentos diferentes também possibilitem algo mais leve, mais harmonioso. E complementando o que a Priscila trouxe, de fato, sendo metade, qual é a outra metade que eu preciso ter, que às vezes eu coloco sob responsabilidade de um outro, que acaba me limitando em personalidade, em vontades, né? Como a Priscila mesmo falou agora, o que eu quero comer, qual a cor, às vezes parece que essa metade da decisão está com o outro. Né? E geralmente nesse movimento tem uma outra questão também, que é querer reduzir a sua responsabilidade nas suas escolhas, nas suas decisões. É como se de alguma forma você passasse a ser mais coadjuvante do que protagonista da sua própria vida. Percebem como tudo isso vai se somando e vai tirando força de uma pessoa? E tirando força de uma pessoa, como ela consegue contribuir de forma inteira, efetiva, tá presente em uma relação. E aí a gente vai vendo os desgastes dessas relações justamente por isso, porque a pessoa vai perdendo quem ela não sabe nem quem ela é. E ela está sempre dependente realmente do outro. E aí a gente vê uma questão, duas questões aí, que é uma que a gente falou bastante na live anterior, voltem lá, né? Mas não agora, fiquem aí, do compartilhar, né? Que uma coisa é você compartilhar com o outro, outra é você precisar do outro. Porque quando eu compartilho, eu estou compartilhando ideias, né? Então, assim, aqui, para a gente fazer o projeto, nós montamos isso, tia, cada um tomando as rédeas da sua própria vida. É exatamente esse movimento. Porque quando eu compartilho, eu troco ideias. Então, assim, a gente tem casos que a gente atende em conjunto, a gente conversa. Ah, vamos trilhar esse caminho? Não, vamos trilhar esse caminho. Às vezes, o Maurício, por ter a característica muito forte do masculino, é mais objetivo. A Priscila é mais detalhista, então ela vai se ater a alguns detalhes que talvez passe no olhar do Maurício. O Maurício vai ser mais objetivo em alguns aspectos. E isso, a gente está falando num relacionamento profissional, até de amizade, mas num cunho profissional.
levando isso para os nossos relacionamentos, cada um no seu relacionamento e trazendo para vocês levarem para o relacionamento também, é esse olhar do compartilhar. Como eu compartilho isso? Não quer dizer que eu tenha que aceitar ou que o outro tenha razão, que a decisão é do outro, mas às vezes é um olhar diferente para a mesma coisa, para a mesma situação. Né? Isso é uma coisa. E o outro é essa questão da autorresponsabilidade que o Maurício trouxe, que eu acho que é muito importante. E aí a gente vê os extremos do machismo e do feminismo, né? De que eu não dependo de ninguém, de que eu não faço, eu sou única, eu sou. Opa, Voltou? voltou, agora voltou. Hoje tá uma beleza, tá? Desafiante hoje, hein? Seguimos. A gente segue vamos tocar. Então, e essa Se questão cair, do eu sou levanta. autossuficiente, é isso aí. Do autossuficiente, que é o que faz com que, assim, eu não posso perder a minha individualidade. Eu tenho que ser eu mesmo, eu, e aí eu não abro espaço para compartilhar com o outro. Né? Então, você vai aí para um outro extremo que também é ruim. Eu não permito nem compartilhar, e aquele que quer ser só metade, né? Buscar metade. Pois é, eu acho que é justamente essa a diferença, né? No extremo, aquele ser extremamente independente, no outro, o dependente, e, e no meio, quem está disposto a compartilhar. Né? Sim. E aí, aonde será que vocês querem estar nas relações? Como vocês querem estar nessas relações? No independente, no dependente ou no compartilhar? E lembrando que não tem uma posição fixa, né? Tudo nisso tem uma dinâmica muito grande, então tem momentos que você pode dar uma migradinha ali para uma independência, para uma dependência, mas prevalece aqui. Né? E isso, bacana, que é isso mesmo. Quando os dois são inteiros. Porque quando você consegue essa linha, manter essa linha do equilíbrio, significa o quê? Que você não está parcial, que você está inteiro. A Vilma mandou um boa Exatamente noite aí pra isso. gente. Boa noite, Vilma. Boa noite, Vilma. Mas é exatamente essa questão, você falou uma coisa muito importante, que é o estar inteiro, estar entregue, não estar pela metade. Né? Quantas vezes a gente escuta as pessoas falando, eu quero o inteiro, que é exatamente o final dessa frase, né? Quem gosta de metade de laranja é o espremedor, eu quero um inteiro. Porque, é assim, quantas vezes você reclama que o outro não está entregue ou não está inteiro na relação? Mas qual é a sua busca? É por um inteiro ou é por uma metade? Né? É por alguém que vai estar ali pela metade, porque vai estar concordando com você, ou, sei lá, ou vai estar mandando, entre aspas, no que você tem que fazer, ou nos seus gostos, né? Não vai dividir. Então, assim, eu quero um inteiro. Eu busco uma metade e reclamo que não tem um inteiro. E aí? Né? Fica uma situação bem desafiadora. E aí também uma característica também que a gente encontra muito na metade, né? É que ela quer que a outra metade se porte, se conduza, entregue como ela gostaria que fosse. Se a outra metade vem diferente também, entrega algo diferente, geralmente tem uma cobrança no nível um pouquinho maior, do tipo, não era bem assim que eu queria, ou não é nem assim, né? Tipo, assim eu não quero, assim eu não aceito, eu quero dessa forma, né? Além de transferir essa responsabilidade, a própria responsabilidade para o outro, ainda começa a fazer alguns tipos de exigência que, na verdade, vão levar essas duas metades a se espremerem por completo ali, né?
E aí são coisas bem desafiantes, né? Eu tive a oportunidade de atender uma pessoa esses dias e assim, ela estava reclamando, né? Que o cara sumiu, que a pessoa sumiu e esse monte de coisa. Mas segundo ela, o cara procurou ela, entregava um monte, fazia toda aquela, sabe assim, tipo, ligava para ela o dia inteiro. E aí ele sumiu a partir do momento que ela começou a fazer o mesmo com ele. Imagina duas pessoas querendo controlar, duas pessoas num movimento de sufocar, querendo sugar o máximo da metade do outro, né? Porque quando a pessoa está nesse movimento de cobrança muito forte, ela não está inteira. Ela não está ali. Ela está buscando no outro uma coisa que o outro não tem para entregar para ela. Né? A gente entra lá na lei do equilíbrio, né? Quando a gente fala da constelação. Quando eu entrego muito. Sim, e até fazendo, acho que um gancho, né? Que a Clélia trouxe pra gente no comentário anterior dela. Tem essa relação, né, de não sabemos o que o outro está escolhendo, tem isso sim, mas acho que ela usou um termo de não é relacionamento, é criançonamento. Eu entendi que é alguma relação com relacionamento infantil, né? Acredito que seja isso. E aí faço até o link com o que a Priscila trouxe agora, que às vezes essa busca pela metade, esse sugar o outro, já é uma busca inconsciente tão forte, mas não é de um parceiro ou de uma parceira. Primeira Geralmente live. essa busca vem lá da relação base. Papai, mamãe. E aí, o que a gente estava falando logo no começo, quando a gente iniciou a live, dessa questão que a sistêmica traz muito forte. Que você pode ter todas as relações, né, relacionamento amoroso, relacionamento profissional, de amizade, enfim, mas ela inicia lá na nossa base, na nossa origem, né? Quando os dois estão criando. Criança, não, criando, tá? Eu fiz uma leitura. Olha a criança interior falando aí, ó. O garoto mimado apareceu, falou: eu vou aparecer agora. A mente tá bem criativa ultimamente, tá vendo? Vi Tá coisa criando. completamente diferente, mas tá na criação. Não tá na criança, tá na criação. Ok. Que tá ali também, né? Vamos falar que a criança e a criação. Você quer alguma coisa muito criativa, você vai lá para a infância. Que é onde a gente começa a ver as questões, não é de possessão, de ciúme. Que essa cliente, inclusive, tem uma característica de possessão. Aí já vai um pouco mais além. Mas o ciúme, ele num nível, se é que existe um nível sadio, né? Ainda num nível permissivo, ok. Agora, quando a pessoa começa a criar muitas fantasias, criar muitas coisas, imaginar, né, que o outro está fazendo, que o outro não ligou porque tá, sei lá eu aonde, porque aqueles 10 minutos que o cara ou a mulher não chegou em casa, fez alguma coisa, aqueles 10 minutos de atraso. Então, assim, a gente tá aqui falando com vocês. Imagina a Miriam tá tentando ligar aí pro Maurício, mas a gente tá numa live e ele não pode atender agora. Ou o Bruno liga para mim e eu não posso atender e ele começa a criar uma fantasia de que a gente está fazendo alguma coisa. Ou então a gente, como parceiros de trabalho, é um homem e uma mulher. Então você imagina, dependendo do nível da carência que se encontra, essa criança pode gerar alguns problemas, né? Como isso afeta. E até fazendo a relação, né, do que você trouxe desse ciúme excessivo, do imaginar, percebe como a mente dessa pessoa não está no aqui e agora? Como está sempre externo em outro lugar, em outro tempo, o que está acontecendo ali, o que está fazendo, o que não está. Ou seja, ela já tem uma dificuldade, né, em se manter no estado presente, no aqui e agora. E eu entendo que esse movimento desse tipo de ciúme, ou mesmo uma questão de ansiedade, né, numa questão muito futura, ou mesmo uma questão mais depressiva, visitando muito questões do passado, são pessoas com dificuldade ali de manter esse estado de presença, de estar presente no aqui e agora,
e que tem muito reflexo de ser essa metade da laranja, né? E não conseguir ser o inteiro. Não estando no aqui e agora, já tem um sinal, já tem um alerta em cima disso. E aí a Luciana está comentando. Aí, Luciana, faz sentido essas questões que eu mencionei? Da cabeça, nunca está no seu momento presente, às vezes seja no profissional, né, no que você está fazendo aqui e agora, mas está sempre ali imaginando fora, no futuro, no passado, mas fora de onde você está, fora do que você está fazendo. E aí você perde muita força, né? Todo mundo que não está nesse aqui agora vai perdendo muita força. A Vilma também trazendo aí essa... Obrigado aí por compartilharem. E entendam, isso são processos, são fases que a gente vai passando, vai sentindo e vai buscando como é possível melhorar, o que é possível tornar mais leve. Em algum momento, de alguma forma, esse ciúme atendeu. Ele serviu para te manter na relação, presente, tentar marcar presença, né? Só que talvez ele tenha surtido aí também alguns pontos de fraqueza, deixado isso mais claro. E aí até vocês fizeram um comentário. Eu era, né? E hoje não é mais. E para quem é, só perceba o quanto isso te pesa, o quanto isso te tira força, o quanto isso enfraquece você e a sua relação. Num dado momento, isso vai ser perceptível. Sim, e a gente reforça essa questão da metade, né? Porque quando você está nesse grau de, talvez, de ciúmes, ou nessa ansiedade excessiva, porque, vou fazer um parênteses, fugindo só um pouquinho disso, falando da ansiedade, pessoal, independente da ansiedade, lembre o seguinte, a ansiedade, ela só é ruim quando ela está em desequilíbrio. Porque a ansiedade, ela vem de ansiar algo. Então é sinal de que eu tenho um sonho, que eu projeto algo além do que aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Quando ela passa a ser ruim? Quando ela está em desequilíbrio. Quando eu não consigo viver o aqui e agora. Quando ela está em demasia, que eu estou vivendo muito no que vai acontecer, nessas expectativas. Então, assim, querer eliminar a ansiedade também não é uma solução, tá? É você trabalhar e aprender a lidar com isso. O que é mais fácil, eliminar a ansiedade ou o controle? Olha, nenhum dos dois, porque a gente aprende que eliminar não é a solução. Mas é você dar lugar, né? Sim, sim. Não, viu? Saí bem dessa saia justa, vai. Mas é perceber o quanto ele, de alguma forma, contribui, né, nessas suas escolhas, nesse seu ansiar por algo, nesse seu prever algo, olhar um pouco para o futuro para ver também onde você vai. Né? E até uma questão de controle, no fundo, a gente. Alguns concordam muito, outros menos, mas que a gente, na teoria, a gente pode não ter controle de absolutamente nada. Né? Mas nós temos uma busca, assim, em controlar um pouco as nossas questões ou quem está ao nosso redor. Isso. Olha, eu acho que eu vou dar uma saidinha nisso e eu consegui sair melhor ainda pela tangente. Hoje eu escutei um seguinte feedback, né? Que dentro do meu processo teve uma pessoa que tirou o seguinte aprendizado: a gente tem direito de escolha. E o controle ele passa por esse direito de escolha. Né? Quanto mais eu escolho eliminar algo, mais esse algo vem. É isso mesmo, fica muito maior. Né? O Eu negócio não, fica muito maior. eu não sei por que minha mãe deu risada e ela mandou um kkkk aí, não entendi o porquê. Também Quando não eu falei de entendi, viu, controle. dona Arlinda? Não entendi também, viu? De vez em quando aqui um tem que ficar puxando a orelha do outro. O negócio é quente aqui. Mas E aquilo saindo ali pela tangente, tem essa questão da escolha. O controle, de novo, ele é ruim quando ele está de forma desequilibrada. Mas quando eu consigo controlar as minhas emoções para não me pôr em risco,
metade está direcionado em excluir, de fato, voltou. Eu estou pegando aqui só um gancho que a Clélia trouxe uma frase do eliminar, né? Aí você dá sequência no seu pensamento, mas de fato, quando toda essa questão de controle, de ansiedade, ou os movimentos no geral, eles visam eliminar, excluir algo ou alguém, uma parte da história, alguém dessa história, isso vai vir mais. Isso vai ficar cada vez mais latente na vida dessa pessoa. Aproveitei e peguei uma cola aqui de um termo que eu estava tentando lembrar e eu não estava lembrando, que é do alguém e do semi-alguém. Alguém, do semi-alguém? Eu me lembro disso, eu não estou lembrando o conceito agora. Da questão da metade da laranja. Porque quando a pessoa ela não é inteira, como que ela vai ser alguém? Semi-alguém. Semi-alguém, certo? E a gente tem vários exemplos aí. Na mitologia, por exemplo, você tem vários personagens, né, várias figuras mitológicas, que elas não são inteiras. Elas são sempre metade. Metade uma coisa, metade outra. Sim. Me veio de cara, não sei porquê, uma figura ali de um centauro, né? Por exemplo. Então, uma parte é humana, mas outra parte não é. E ora ele vai responder por um lado, ele vai responder pelo outro. Né? Então, quando é a metade, ele não tem como decidir algo de fato. Ele vai estar sempre vibrando numa metade. Numa metade de decisão, numa metade de escolha, tornando ele um semi-alguém, né? Sim, faz sentido isso. Agora, essa questão que você trouxe da mitologia, que assim, não é uma área que eu tenho conhecimento, assim, bem superficial, mas gostei disso que você trouxe. Você consegue trazer mais informações disso? Você tem, não só dentro da mitologia grega, ou dentro de tem várias mitologias, né? Você tem várias lendas antigas, que eles trazem muito essas questões da metades, né? Então, vou trazer um exemplo de um desenho que eu assisti com o Giovanni, não tem a ver exatamente com a mitologia, mas com uma lenda, que é a do Drácula, né? Não sei se você já assistiu o Hotel Transilvânia. Que quando tá sol, eles não podem ir no sol, que eles se queimam. Ok. Né? Porque eles não são seres vivos, né? Vivos, né? São mortos vivos. Então, eles não podem ir no sol, por exemplo. Então, eles só podem viver à noite. Então, tudo que eles fazem é à noite. Eles não podem ser inteiros. Eles não podem aproveitar e escolher, quero acordar hoje, eu vou na praia, tomar um sol. E à noite eu vou dormir, entendeu? Eles só podem viver à noite. Eles não podem aproveitar a beleza dos dois lados. Eles não podem transitar. Então, o que acaba acontecendo é que dentro da mitologia você tem vários arquétipos dessas metades, né? Em que você não pode ser, você não é definido por algo que você é, né? Tipo, o Maurício é um homem, é um ser humano. Então, assim, um homem, e aqui a gente não está falando de opção sexual para não achar que a gente está trazendo conotações das mais diversas. Ele nasceu no sexo masculino, ponto. Né? Isso é o que caracteriza o Maurício. Em determinados momentos, você vai no hospital, por exemplo, você tem uma divisão de alas ali. Você tem a ala feminina e a ala masculina numa internação. Você não tem uma mistura. E isso a gente está trazendo da importância, eu estou falando disso por causa da importância da individualidade, a importância do você saber quem você é e você estar inteiro e ser você. Porque só é possível uma definição dessa quando eu sei que eu consigo caracterizar aquilo de forma objetiva. Eu sou isso, né? Pertenço a isso e ponto. Agora, quando eu estou buscando uma metade, eu não consigo ter essa ação. E aí o meu relacionar, ele fica incompleto. E o que eu gostei dessa questão que você trouxe sobre os vampiros ali, né? É uma relação em metade que limita, né? Não é uma opção. Ele não pode, ele não consegue. Né? Então, acho que isso tem sim muito a ver, encaixa muito com o que nós estamos trazendo aqui,
desde a primeira live, passando também pela relação de dependentes e independentes, e hoje falando de metades da laranja, o quanto isso também acaba limitando, porque ele foge de uma possibilidade de escolha. Né? Tem uma definição, é aquilo, acabou. Se limita pela não presença, por não estar inteiro, por não ser inteiro. Né? Achei legal esse exemplo que você trouxe aí do vampiro. Legal. Assim, a Naninhas comentou o seguinte: metade humano, metade ser fantástico. Essa é uma questão que é importante dentro das relações, porque quando existem metades, você sempre vai ter alguém que vai ter que ser o melhor, ou a melhor, não importa. Então tipo, vai ter que suprir, porque vai ter que fazer muito mais pelo outro. Porque aquele que normalmente está buscando uma metade, ele não consegue estar ali na individualidade dele, ele não consegue muitas vezes tomar algumas ações, decisões, ele vai estar sempre esperando o outro. Né? Porque assim, duas metades dificilmente elas vão se atrair. Né? Porque não existe esse movimento, não existe um movimento, não existe uma busca de fato. As buscas são outras. Eles podem até se atrair, mas ficam muito naquela coisa de paralisação. Eu paraliso aquilo, né? Então você Sim, vai ter. Pode falar. porque isso que você trouxe, eu entendo que vai muito na metade complementar, é isso que você... Mais ou menos. Eu acho que não é nenhuma questão só de complementar. Eu acho que passa até do complementar. Não é assim, o yin e yang são complementares, Ok, certo? correto. Não, eu não estou nem trazendo a questão de um complementar. Eu estou dizendo que alguém vai ter que ser muito maior, porque complementar você ainda entende que você está ali no 50-50. Né? Um complementa o outro, que eu não tenho, você tem, o que você tem, eu não tenho, e assim nós tornamos um inteiro. Isso é uma coisa. Agora, normalmente, uma pessoa que está na metade, buscando metades, né, ou algo pela metade, ela dificilmente ela vai conseguir fluir com uma metade. Ela vai ficar paralisada. Então, assim, nenhum dos dois anda. Eu acho que alguém, se não se encontra num relacionamento assim, deve conhecer algum relacionamento que você fala, meu Deus do céu, esses dois aí não se movem para nada. E assim, é um julgamento isso que eu estou trazendo? Mas é uma forma de ser mais explícito esse tipo de ação. Aquele casal que você fala assim, meu, são dois lesados. Tipo, não tem ação para nada, não tem motivação para nada, fica todo mundo naquela paz e amor, ninguém, sabe? Tipo, um esperando o outro tomar uma decisão, porque a metade é isso. Eu espero o outro fazer por mim, né? Então, para esse relacionamento funcionar, ele precisa de alguém inteiro. Mas esse alguém inteiro tá maior. A galera tá se divertindo com isso, hein? E de fato. Mas também deixar claro, pessoal, né, que tudo isso são etapas, são estágios, né, que algumas pessoas só transitam, percebem e já migram, mas algumas outras acabam se prendendo mais a uma ou outra etapa, acabam até estagnando nessa busca, nesse autoconhecimento, nessa compreensão. Né? E o que a gente está trazendo aqui é sinalizar, poxa, onde eu estou? Como eu estou? E você pode estar num determinado aspecto muito inteiro, mas perceber que em outra questão você fala, eu estou mais para metade aqui do que para inteiro. Eu estou mais estagnado, eu tenho uma dependência, né? Então acho que esse é o olhar que a gente propõe aqui para cada questão. Não se defina como uma laranja inteira ou como uma metade e ponto, acabou. Né? A gente tem vários aspectos, várias questões aí que podem ser olhadas ponto a ponto, caso a caso, né? Para conseguir identificar, mas primeiro precisa desse olhar de cada um, essa percepção individual e falar, é isso que eu gostaria de trabalhar, é isso que eu gostaria de olhar. Sim. E lembrar, independente de ser um relacionamento
Opa, voltou. Ia Ah, puxar. desafiante! Eu desmontei aquele campo, tá? Tranquilo? Tranquilo. Mas o que eu tava falando é que a metade ela tem perda. É o que eu falei, por mais cirúrgico que o corte da laranja seja, ela tem perda de sumo. Então ela vai perder. Quem vibra na metade vai perder. Isso é fato, não importa. Sem perceber, sem querer, tá escorrendo. Sim. E ela continua escorrendo. Não é Uhum. só. Ela continua escorrendo, então ela vai perdendo, ela vai perdendo. Aí a chance dela secar é muito maior quando ela tá cortada. Tem esse outro aspecto também, né? Né? A laranja, quando ela tá cortada no meio aí, ela também, ela tá exposta ao vento, ela pode oxidar e seca. Quando ela tá inteira, ela bonitinha, ela demora mais. É mais fácil de perder o conteúdo. Pois é. Já sendo metade, já tendo conteúdo, vamos falar assim, parcial, é mais fácil de perder ainda essa metade. Uhum. E aí, a gente sem entrar muito nesse assunto polêmico, porque é um assunto polêmico, mas os relacionamentos abusivos. Eles passam muito por esse caminho, em que eu já tenho uma busca por uma metade. Eu já sou uma metade, né? Buscando uma outra metade. Então eu já estou esvaziando ali. Eu já estou perdendo o meu sumo ali. Então eu estou dando mais espaço para que o outro preencha aquilo, invada aquilo, de alguma forma. Para que dê certo. Às vezes não é de forma nem proposital, às vezes a pessoa nem percebe que ela está fazendo. É que aí falando dos relacionamentos abusivos, existe todo uma parte desse relacionamento mais doloroso, mais claro, às vezes até socialmente mais exposto, né? Mas para quem está nele, tem algo ali que ele é nutrido. Algo que ele buscava, não encontrava, mas naquele relacionamento, mesmo abusivo, sofrendo o abuso que for, essa pessoa se sente nutrida. De Ela se alguma sente, forma. sim, abastecida. Ela nunca vai conseguir se sentir inteira, mas ela acha que aquilo está nutrindo, está alimentando, e por isso que segue. E aí até fazendo o gancho com a constelação, nesse tipo de situação, quando a gente abre as informações, as representações no campo, fica mais claro aonde está isso. Se de repente está diretamente vinculado, eu não vou nem falar ao pai ou à mãe, né? Porque quando vem dessa forma, geralmente já tem algo ali que vem no sistema paterno ou no sistema materno. Ou esses dois sistemas já vêm nessa questão de certos abusos entre um e outro e só vem passando, geração após geração. E assim, acho que vale isso uma live mais talvez específica mais para frente. A gente tem aqui um cronograma que a gente estabeleceu para trazer para vocês, com uma ordem mesmo de assuntos para a gente tratar. Mas acho que esse assunto específico cabe sim uma live para a gente falar um pouco sobre relacionamentos abusivos. Porque como que eu faço para identificar? Ou como eu faço para evitar? Isso eu vejo muitas perguntas, fazendo parte de círculo de mulheres, né? Muito forte. Essa pergunta do como. Primeiro que eu sempre falo que tudo bem, mais visível são com as mulheres. Porque a gente tem um abuso aí que não é velado mais, né? Existe abuso físico, existem abusos psicológicos e emocionais pela força do masculino, mas existe um abuso ao contrário também, né? De mulheres em cima de homens. Então aqui há uma mulher falando, né? Que eu já recebi alguns casos. Isso é uma coisa. E uma outra coisa é o como se perceber e como evitar de entrar, às vezes, num relacionamento desse. Porque quando eu me conheço, quando eu sei que eu sou inteiro, eu conheço a minha individualidade, eu respeito o meu limite e o meu espaço, eu consigo mais facilmente identificar uma relação dessa. Eu posso até entrar, mas eu consigo sair, porque eu sou inteira. Eu estou ali presente, eu tenho estado de presença, eu sou inteira naquele relacionamento,
E eu sei que conheço o meu limite. Agora a metade ela não conhece. Você vai ficar tentando encaixar ali alguma coisa para parar de vazar, né, aquele líquido. Não vai ter sucesso e ainda vai correr o risco de alguém invadir o seu espaço. E aqui não é levantando para ninguém sair correndo, desistir de relacionamento e esse monte de coisa. Por favor, não é essa a intenção. Na verdade, é trazer esse autoconhecimento e perceber, como o Maurício já trouxe algumas vezes, em que momento você se encontra. E não só no relacionamento amoroso, mas na sua vida, perante a sua vida, nas suas relações, nas áreas da sua vida, como você está se posicionando, né? Porque pode ser um reflexo, né? Sim, um reflexo direto do que ele já carrega, do que veio da ancestralidade, né? E acaba se manifestando às vezes mais forte, dependendo como isso foi excluído ou negado, né? E, de fato, quando a gente se permite esse olhar, essa percepção, a gente pode até entrar numa relação em desequilíbrio, ou encontrar um parceiro ou uma parceira que tem ali até uma questão em desequilíbrio, essa metade querendo sugar, mas até a postura e a forma com que você consegue lidar sendo inteiro, você sai mais, você permanece inteiro, né? Você Isso, consegue sempre estar sair. inteiro, né? Exato, você consegue fazer esse movimento melhor, mais inteiro, mais resguardado. Então, por isso dessa importância. E qual o aspecto? Né? E você hoje consegue perceber, estou sim aqui inteiro, mas nesses outros, tá faltando um gomo ali, ou tá na metade. E pensa lá, tenta encaixar metades, né? A hora que você encosta uma na outra, sai um monte de líquido, porque né, sai um monte de sumo ali. Se você esfregar, então, uma na outra, pronto. Se esfrega na cara, então, Né? Coitada da Miriam, que queria dar uma laranjada na sua cara, viu? Nem vou te contar. queria não, ela deu. Na sua, ela queria fazer o contrário. Foi divertida a gravação, as fotos ali, foi bem divertido mesmo. O autoconhecimento nos permite identificar o que nos é benefício ou não. É isso mesmo, Naninhas, é isso mesmo. E aí, assim, a gente tá indo para os 8 minutos finais, tá? Então, Ok. você pediu para eu ficar de olho, tô de olho hoje. Tô de olho. Porque a gente fala pra caramba. Isso que você falou, Neninhas, é importante e é até uma proposta. Essa é a proposta que a gente tem aqui. É justamente esse olhar interno para cada um. É buscando se perceber e falar que o processo de autoconhecimento ele nunca termina. E a gente está em constante mudança. Em cada fase na nossa vida, em cada momento, em cada situação. De vez em quando a gente volta para o mesmo assunto, né? Mas já com um olhar diferente. É Com uma fato, já com um olhar percepção diferente. diferente, sim. Com uma Né? percepção diferente. E uma outra disposição até para encarar e para olhar uma dor, né? Eu acho que quem está nessa metade, ela também tem uma dor de buscar esse lado inteiro e ela tem receio dessa dor. Sim. E às vezes essa dor limita essa busca, esse autoconhecimento, mas quando em alguma situação, algum momento ela se permite isso, a vivenciar essa dor, a passar por essa dor, e ela encontra uma situação, um alívio depois disso, aí tá calejado. Aí Aí, pode ir para o próximo processo. aí, como a gente fala, até vicia nisso. Parece que a gente gosta do negócio, né? Mas fica mais leve. A gente percebe os benefícios disso. Os relacionamentos ficam mais leves, né? É possível você notar os sentimentos de uma outra forma. Os sentimentos ficam mais leves, então você pode amar de forma mais leve. Você se ama e ama o outro por inteiro, né? Sabendo os limites de cada situação, onde cada um tem que permanecer. Então você para não para, né? Talvez, mas diminui de exigir do outro ocupar uma posição que não cabe a ele, muitas vezes.
né? Porque essa metade, vamos voltar lá, é construída lá na primeira live. Então, bom, você não assistiu, volta lá, primeiro termina essa aqui, para ver, falar sobre as referências internas, porque ela começa lá atrás, naquilo que eu acho que eu não recebi ou que eu não recebi, né? Não me atendeu, não fui atendida de alguma forma, e aí isso já vem me trazendo como metade. Eu sigo buscando. Eu sigo buscando. E até por um conceito básico da psicanálise, se foi com a mãe, vai buscar numa mulher, se foi com o pai, vai buscar num outro homem. E às vezes fala assim, não, já estou resolvido, já eu senti falta na época, hoje eu não sinto mais. Sente. Uhum. Sente. Se trouxe essa fala, a gente já sabe que tem uma criança ferida aí, né? Tem uma criança buscando por E a essa gente questão do sabe, pai ou da mãe. por conhecimento de causa. Viu, Uhum. gente? A gente não tá falando isso da boca para fora, não. Porque a gente pegou um livro e leu na teoria, lá na psicanálise ou na constelação, ou qualquer outra técnica que diz isso, não. A gente vivenciou isso. Não, imagina, resolvidíssimo. Não precisa mais olhar para isso. Ah, essa foi minha última constelação, a constelação definitiva do meu pai ou da minha mãe. Uhum, foi, Uhum. foi. Nesse momento foi. Espera que daqui a pouco aparece um. Até daqui 15 dias, tá bom? Ou então, que nem aconteceu essa semana, só de um dia para o outro. Só, Uhum, né? sim. E pode. E pode E pode. acontecer. Então, assim, eu acho que é importante essa busca do autoconhecimento. O autoconhecimento traz essa individualidade, traz esse inteiro, traz a autorresponsabilidade. Né? Eu adoro o alto. Tudo aquilo que é alto, para mim, é bom. Porque significa que eu não dependo do outro, isso depende só de mim. É o que eu vou fazer, o que eu posso fazer. E aí isso é mais leve, né? Porque eu não preciso esperar ninguém. E aí eu busco por um outro também que tem essa característica para fazer comigo. Aí são dois inteiros numa relação, e aí imagina, perceba a força que tem dois inteiros. Se você, no autoconhecimento, já num patamar, né, já mais trabalhadinho, já tem toda uma força, imagina somar com alguém, conciliando as mesmas intenções, ações, com objetivos em comum. Sim. Eu nunca vou esquecer o dia que a gente fez a proposta para tocar o projeto juntos, uma frase que você trouxe para mim, é verdade. Tudo bem, sozinho eu posso chegar, mas juntos a gente pode ir mais longe. E isso a gente está falando no âmbito profissional, que são conquistas profissionais. Imagina isso dentro de um relacionamento, né? Acho que a gente pode ir se despedindo já, para você Sim, depois não então brigar aqui na comigo, reta que a gente vai final. estourar o tempo. 2 minutos. Coisas de controlador, coisas de controlador. Ó, nesse nível eu não sou não, viu, gente? Controlando aqui. Mas, Controlando. mas aqui a gente aproveita então para agradecendo a presença de cada um, a participação de todos vocês. Né? Quem quiser ver esse vídeo novamente, ele vai continuar no IGTV, no canal do Conviver a 2. Quem quiser também pode acessar isso pelo YouTube. Depois a gente coloca uma versão editada lá. Então, fiquem à vontade em revisitar o que foi tratado aqui. E se gerou alguma dúvida, podem nos procurar. Se identificou, se trouxe alguma questão, podem nos procurar para conversar a respeito. Que bom que a Naninha gostou da frase. A sua xará, Pri. Obrigado, Pri. Muito Tá obrigado. muito fofa. Você também é uma Toda profissional quinta, incrível. Pri. Sim, toda quinta. Mais uma bela consteladora. Aí, ó. Temos, ó, a Lu, mais uma consteladora. A gente tem uma galera aqui. Bom, é quente o negócio aqui, tá vendo? Campo forte. E é isso, pessoal. Fica salvo. Compartilha